E aí, galera, vamos que vamos, nono ano, estamos aí voltando agora com a continuação, né, de tudo aquilo que a gente estava vendo de história do Brasil, né? O fim do Estado Novo, fim da ditadura, Vargas começa a se sentir, né, ele começa a perder espaço. Primeiro, a conjuntura internacional, em que o grupo que ele apoiou, mas só apoiou por interesses, nunca tomou posicionamento mesmo, que era os Estados Unidos, era agora o que regia o mundo na parte ocidental, né, com o início da Guerra Fria, em que ele não só regia o seu próprio país, como regia parte da América e parte da Europa Ocidental. Do outro lado, o grupo extremamente rival de Vargas, que ele só aceitou dialogar no período da Segunda Guerra Mundial, que era o socialismo soviético. E o grupo que perdeu era o grupo que ele tinha, na verdade, mais características parecidas, que foi o nazifascismo europeu, né? A derrota da Segunda Guerra Mundial de Alemanha e Itália. Então, a conjuntura internacional de Vargas já era bem ruim. E dentro do país, ele perdeu grande parte, principalmente, dos grupos militares. Isso foi extremamente difícil para ele, porque ele já tinha um enfrentamento principalmente com os capitalistas neoliberais, porque esses grupos eles queriam, na verdade, um Brasil cada vez mais ligado aos Estados Unidos até no sistema econômico. E o Vargas, ele desde o seu primeiro momento no governo, e ele vai manter sempre essa proposta, de sempre ser um cara a favor da intervenção do governo na economia, né? Um sistema bem muito mais, até mais intenso do que o Roosevelt, que o Roosevelt vai investir na economia, mas ele vai dar uma certa liberdade de economia, que é o keynesianismo. Ele não, ele vai tentar fazer aquilo muito parecido com o fascismo mesmo, com a questão do que ele vai conseguir fazer, por exemplo, no Estado Novo. Então, essa ditadura ela já está chegando ao fim. Com o fim da ditadura, um pequeno, que é depois do Vargas, há um pequeno momento em que o presidente do Superior Tribunal Federal que vai governar o país até que tem as eleições, e quem ganha? Continua o mesmo grupo no poder, quem ganha é Eurico Gaspar Dutra. Ele vai ter como enfrentamento o brigadeiro Eduardo Gomes, que vai vir de um partido que é o DN, que é a favor desse sistema capitalista liberal, né? Do outro lado, ele vai ter também o enfrentamento de um candidato do Partido Comunista, que, como eu falei para vocês, período final de Vargas, ele tem um diálogo com o comunismo, com o socialismo soviético. E o candidato Dutra, que acaba ganhando a eleição com um apoio em cima da hora de Vargas, porque já havia um rompimento meio ideológico entre Vargas e Dutra, né? Dutra é um militar, e ele se torna o primeiro presidente no momento de abertura da democracia, fim de uma ditadura, e o primeiro presidente é um general, né? A gente, quando passa aí na rodovia Presidente Dutra, é uma homenagem a esse senhor aí, Eurico Gaspar Dutra. O segundo presidente desse, outra característica muito importante do Dutra, para a gente só caracterizar o sistema de governo dele, duas coisas. Uma é uma Constituição diferente, um pouco mais, né, democrática, porque a gente está saindo de uma Constituição que foi aquela do Estado Novo, em que era uma verdadeira ditadura. Então vai ser um pouco mais, né, ampliada os direitos, o direito de greve, por exemplo, dos trabalhadores. Agora, o Dutra ele vai ficar caracterizado por uma aliança direta com os Estados Unidos. O Brasil se alinha, só não tem uma aliança declarada como os países da OTAN, mas o Brasil se alinha aos interesses estadunidenses e se liga diretamente nesse período do Dutra. Claro que isso vai ser rompido de novo com o presidente Vargas, que de novo vai ser uma característica de um governo totalmente diferente. Vargas vai ser trazido agora ao governo por via democrática, por voto, né? Tinha famoso bordão, até bota a foto do velho aí, tipo assim, porque tipo, você tem que botar de novo a foto dele, não adianta. A foto do Vargas voltou para as instituições administrativas do país, políticas. Então Vargas volta ao poder, carregado pelas mãos do povo, vai fazer de novo um governo com a característica de muita intervenção do Estado, né? Estatização de minas e de energia, por exemplo, a Petrobras, né? A Vale do Rio Doce, várias empresas, instituições que na época são estatizadas ou são criadas, né, já como estatais. Essas instituições são tudo no período de Vargas. O varguismo ele
ele é muito afim dessa questão da intervenção e se preocupando principalmente com as questões da indústria da parte que controla a energia, que controla, né, a parte mais importante de um país. O Vargas, ele tem essa preocupação, o governo dele vai trabalhar em cima disso, continua ligado muito ao operariado como o pai dos pobres, né, aquela relação que ele construiu lá atrás, ele tenta reconstruir, tanto que quando o Vargas, né, acusado de ser o mandante de da tentativa de assassinato do seu rival, seu adversário político, Carlos Lacerda, e que acaba morrendo um militar nessa tentativa e cai nas costas de Vargas, ele vai cometer aquilo que ficou para a história do Brasil, o suicídio lá no Palácio do Catete. E esse suicídio, o Rio de Janeiro, por exemplo, fica em polvorosa. Alguns historiadores acreditam que já havia uma ideia dos militares tomarem o poder naquele período e não conseguiram tomar por causa de tudo que o povo fez nas ruas, né, por causa da paixão por Vargas. Até hoje há muita gente que odeia Vargas e tem gente que adorava o Vargas, né, Getúlio Vargas. Bem, uma figura fantástica, vale a pena quando acabar essa pandemia vocês fazerem uma visita lá ao Palácio do Catete, está lá o pijama dele, a arma, o quarto dele do jeito que ele usava, né? Onde também você vai ver algumas características dos primeiros governos da República Velha, porque o Palácio do Catete foi aonde ficava a presidência da República nesse primeiro período de República Velha e até o período de Vargas, porque aí depois de Vargas vai ter um presidente que, apesar de ser da conjuntura política de Vargas, ter sido apoiado até por Vargas, tanto que ele vai até ganhar a eleição depois da morte do Vargas, em que quando o Vargas se suicida, você vai ter alguns Café Filho, vai ter alguns governos provisórios, passando de mãos em mãos, até que tenha a eleição, e quem ganha a eleição? Juscelino Kubitschek, o nosso JK. Né? Tem o John Kennedy dos Estados Unidos, o nosso JK é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino, ele vai ficar muito famoso por uma ideia de desenvolvimentismo. Ele tem uma ideia de que o país tem que crescer, tem que se tornar uma potência econômica, e ele vai construir isso com capital estrangeiro. Então ele vai abrir o Brasil a essa ideia de capital estrangeiro. E a gente vai, na próxima semana, fazer uma aula só sobre as questões de Vargas para Juscelino Kubitschek. Tá? Juscelino Kubitschek, por exemplo, vai ser responsável pela construção de Brasília, a nova capital da República, que é até hoje. Né? Brasília é construída como capital da República, e a ideia, você vê que é de uma centralização de uma capital no meio do país. O Rio de Janeiro, que tinha sido capital desde o período colonial, depois que fez a transição de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E continuava sendo. Agora Brasília seria uma nova capital criada, desenhada, construída já para ser capital de um país que fosse, né, como os Estados Unidos no norte, fosse uma grande potência no Cone Sul. Bem, Juscelino Kubitschek, ele depois vai morrer num acidente meio estranho, mas isso depois que ele já foi presidente, né? A gente vai ter aqui a eleição de um presidente chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um político paulista muito famoso por ser muito, né, bocudo, falava muito. Sua campanha era falando de varrer a corrupção, porque desde o período de Vargas, o Estado brasileiro é acusado de ter muitas vias de corrupção. No Juscelino Kubitschek também, porque diante da amplitude das mudanças que Juscelino faz, dos gastos, né, que ele faz que ele tem uma campanha lá, 50 anos em 5. Ele tinha 5 anos de governo e dizia que o Brasil ia viver como se fosse 50 anos, em questão de modernidade, né, de alcançar de progresso. Então, o Jânio Quadros vai fazer uma campanha em cima da limpeza dessa corrupção, de acabar com isso. Só que quando o Jânio Quadros assume, ele toma uns posicionamentos todos totalmente estranhos. Né? Se achega à esquerda, socialismo na época, tem uns posicionamentos muito estranhos em várias coisas. O cara toma algumas leis assim, coisa que o presidente não deveria se preocupar. Ele proíbe as mulheres de usarem biquínis na praia, ele proíbe as rinhas de galo de briga, ele toma umas posições tipo assim, de coisas que não estou dizendo que não fosse importante, mas não cabia a ele, e ele perdia, demandava tempo com certas coisas e deixando coisas mais importantes, né, como a economia do país, ficar meia solta, andando por si próprio. E aí, Jânio Quadros
vai fazer um momento assim que é engraçado, porque ele entrega, né? Ele entrega o poder, ele entrega o cargo de presidente, achando que o povo iria fazer um clamor para ele ficar, e não acontece isso, né? A surpresa triste para ele é que não acontece isso. E aí, de fato, o Jânio não termina o governo dele, e quem vai assumir o governo dele vai ser o vice dele, e aí sim começa a crise que vai terminar na ditadura civil-militar, em que alguns grupos políticos, né, alegando que o Jango tem uma ligação muito grande com a esquerda. Olha, gente, o Jango nunca foi ligado ao Partido Comunista. O Jango era do Partido Trabalhista do Brasil, lá, partido do Getúlio. Ele era varguista, mas ele é acusado de um comunista, né? E aí a gente vai deixar isso mais para frente, a gente vai falar desses capítulos aí com mais, né, destrinchar isso com mais tranquilidade, para a gente entender toda essa conjuntura do golpe. O Jango é o último presidente, né, que chega a assumir a presidência, graças a seu cunhado Leonel de Moura Brizola, outro político muito importante até da história do Rio de Janeiro. Ele consegue ser o presidente da República, mas não demora muito tempo. Ele é deposto pelos militares com apoio civil, né, principalmente das elites brasileiras. Bem, a gente vai ficar por aqui. Só fizemos uma conjuntura muito rápida sobre esses presidentes que passam. A gente vai focar nas próximas aulas principalmente na questão Vargas, JK, e também no período de Jango para a ditadura de 64. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus.